Boa noite, queridos irmãos. Que a graça e a paz de Jesus esteja abundantemente no seu coração. Amém? Muito bem. Atos 18, de 1 a 11, nós vamos estar meditando nesta noite. Atos, capítulo 18, o versículo 1 ao versículo 11 apenas. Deus tem colocado uma palavra em meu coração e Deus nunca traz a sua palavra em vão. E creio que o Senhor tem objetivos dele para cumprir na minha e na sua vida. Aliás, ele falou muito ao meu coração, desafiou o meu coração, mexeu com o meu coração com esta palavra. Nós vamos ler então, Atos 18, de 1 a 11, vou ler aqui na minha tradução que eu tenho, você pode acompanhar aí também. Diz assim: depois disso, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto. E, encontrando um judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália com Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, foi vê-los. Por serem eles da mesma profissão, fabricantes de tendas, Paulo ficou morando e trabalhando com eles. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo, o Messias. Opondo-se eles e blasfemando, xingando Paulo, sacudiu as roupas e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo, de agora em diante vou para os gentios. E saindo dali entrou numa casa de um homem temente a Deus chamado Tito Justo, cuja casa ficava ao lado da sinagoga. Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. Disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. Pois eu sou contigo e ninguém te ferirá ou te fará mal, porque tenho muita gente nesta cidade. Paulo permaneceu ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós te adoramos, Senhor, pela tua palavra. A tua palavra é alimento para o nosso coração. Ó Senhor, muito obrigado pelo privilégio que temos de estarmos juntos aqui em teu nome. Sabemos que o Senhor está aqui, o teu Espírito Santo está neste lugar e já tem falado aos nossos corações e continuará falando nessa noite aos nossos corações. Muito obrigado, meu Deus, usa-me conforme o teu propósito, vai além de mim mesmo e das minhas limitações, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero rapidamente, antes de entrarmos no texto em si, ler uma pequena ilustração, uma pequena história, uma ilustração que achei interessante para o momento. Preste atenção, diz assim: um homem tirava a neve da frente da sua garagem, quando 2 meninos se aproximaram dele e perguntaram: quer que a gente limpe a entrada para o Senhor? Apenas $2. O homem respondeu um tanto perplexo: como podem ver, eu mesmo estou fazendo o serviço. Claro, disse um dos pequenos empreendedores, por isso perguntamos. A maior parte das vezes a gente trabalha para quem já está no meio do serviço e morrendo de vontade de desistir. Espertos, não? Eles descobriram que não era no começo do trabalho que as pessoas nessa localidade, provavelmente muita neve caía, né? Camadas espessas, e eles perceberam que a oportunidade deles ganharem os dólares deles era exatamente no meio do serviço, quando as pessoas estavam morrendo de vontade de desistir. Você está morrendo de vontade de desistir de alguma coisa? Às vezes a gente passa por essas coisas, até mesmo no reino de Deus. Vem a canseira, as lutas, as dificuldades, muitas vezes até problemas com a família, ou problemas no ministério que você faz parte, na função que você tem na igreja, que a vontade muitas vezes passa na cabeça de, como o pessoal fala, chutar o balde, né? Ah, chega, não aguento mais, é muita gente se opondo, né? São muitas críticas, eu não suporto críticas, e coisas desse gênero. Talvez você não esteja desanimado, talvez você esteja
animado, glória a Deus por isso. Mas essas são coisas que acontecem com os seres humanos. Estamos, como esses jovens nessa ilustração disseram, no meio do serviço, e aí a vontade é de parar. E nessa noite eu quero falar um pouco sobre o tema o serviço a Deus e os incentivos que Ele nos dá. O serviço a Deus e os incentivos que Ele nos dá no seu serviço. Meus irmãos, Paulo ele deixou Atenas e foi para Corinto. Corinto era uma cidade muito movimentada, de um comércio fabuloso na época. Alguém já chamou Corinto da cidade bimares, ou seja, 2 mares. Tinha um pé em cada mar, por assim dizer. Ou seja, de um lado havia um porto, em um mar que banhava ali Corinto, e do outro lado também havia o outro porto. Sem falar em todo o comércio que corria por terra adentro. Então, muitas pessoas de muitos lugares do mundo daquela época vinham para Corinto, se encontravam ali, faziam os seus negócios. Ali, mas também não era só dinheiro que corria ali, negócios, mercadorias, especiarias, coisas boas, mas coisas ruins também. Havia ali também a prostituição. Parece que toda a cidade portuária se denota muito isso, né? Mais do que outras. Havia muita depravação, filosofias das mais diversas, estranhas, enganando as pessoas estavam em trevas espirituais, sendo enganados, novas religiões. Tudo era muito bem aceito, absorvido, recebido pelas pessoas que ali estavam. Mas Deus também tinha seus planos. Deus é maravilhoso, né? E deu a estratégia a Paulo de ir para lá, porque imagine só uma cidade portuária daquela que entra e sai gente de várias etnias, de vários países. Eles iriam conhecer o Evangelho, a luz do Evangelho, e iriam levar essa mensagem para as suas casas, para os seus conterrâneos, para os seus países ali daquele mundo, e o Evangelho assim se expandiria. E foi o que aconteceu, na verdade. E Paulo ele era de fato um homem dedicado, um homem decidido, não desistia fácil, ele ia para cima, como a gente costuma dizer, né? E quando nós olhamos esse texto em especial aqui, nós vemos Paulo ali chegando em Corinto, né? Chegando naquela cidade. Quando nós olhamos aqui, nós também vemos, apesar de toda essa situação, alguns estímulos, incentivos que Deus deu para que Paulo prosseguisse no trabalho do reino. Incentivos que Deus quer dar a mim e a você, nesta noite. E o primeiro incentivo que eu percebo aqui, irmãos, são pessoas que nos ajudem. Pessoas que ajudaram a Paulo. Nós vamos ver ali colaboradores dedicados, como Áquila e Priscila. Áquila e Priscila, ali no versículo 2, nos diz que eles tiveram que deixar, eles foram expulsos por Cláudio de Roma, e na verdade alguns estudiosos dizem que aqui a palavra que cabe melhor não é simplesmente judeu, mas cristãos. Áquila e Priscila eram cristãos, e eles tiveram que sair de lá e vieram para Corinto, e estavam ali em Corinto. Quando Paulo chega naquela cidade estranha, numa situação difícil, uma cidade grande da época, ele encontra como um oásis do Senhor, né? Irmãos em Cristo, Priscila e Áquila, que estavam ali, que já moravam ali. É a mesma coisa, imagine você, não sei aqui quantos conhecem, né? E conhecem mesmo São Paulo. São Paulo está entre uma das maiores metrópoles do mundo, para você ter uma ideia. Já pensou você chegando lá, Davi? Chegando lá no Tietê, desce ali, né, na rodoviária do Tietê, e nem sabe para onde vai, precisa trabalhar, precisa arranjar a vida ali. Seria uma situação muito difícil, não é verdade? Seria uma situação muito difícil para todos nós. E Deus providencia este casal para receber Paulo. Como Deus vai à frente, né? Deus sabe do amanhã, Deus sabe as dificuldades que eu e você vamos enfrentar na sua vida, sua família, em todos os âmbitos, e no
no ministério, na igreja. Deus já sabe do amanhã, nada pega Deus de surpresa. Puxa vida, eu esqueci de avisar o Levi que ia acontecer isso e aquilo, e agora ele está... Nada disso, Deus já sabe. Deus já sabe, Deus tem tudo preparado, e Deus providencia as coisas, e aqui Deus providenciou para Paulo pessoas que o recebessem, tanto é que o texto diz que Paulo foi trabalhar com eles, porque eles eram do mesmo ofício, de profissão de Paulo fazia tendas para sobreviver, e também foi inclusive morar com este casal. Então eles se tornaram colaboradores dedicados, juntamente com Paulo no Evangelho. Paulo trabalhou com eles, e, enfim, morou com eles também. Mas há alguns textos que falam mais sobre esse casal ainda. Romanos 16, 3-4, eu vou apenas citar. Eles arriscaram a vida por Paulo. Olha o que Paulo fala: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças. Eles eram pessoas que estavam dispostas a arriscar a vida para que o Evangelho fosse para frente, e cooperaram com Paulo, cooperadores na obra com Paulo, a igreja que se reunia na casa deles. O texto de 1 Coríntios, uma das cartas, 1 Coríntios 16, 19, fala sobre esse casal também, cooperando na obra com Paulo. Diz assim: as igrejas da Ásia vos saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Já tinha um pequeno grupo lá, já tinha uma célula funcionando lá, né? E bem na casa desse casal abençoado, cooperadores com Paulo na sua obra. Eles foram vitais, mas não apenas esses. Nós vemos mais exemplos aí no versículo de 1 a 5, no versículo 5, que diz: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Esses dois vieram com uma bênção especial, que também 2 Coríntios 11 nos fala: pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, diz o apóstolo Paulo. Ele estava se referindo aqui a Silas e a Timóteo, também cooperaram com a obra do Senhor, com a pregação do Evangelho. Meus irmãos, nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele foi um grande apóstolo, missionário tremendo, né? Enfim, nós admiramos, mas quanto Paulo poderia fazer sozinho? A história seria outra. Meus queridos, nós precisamos cooperar uns com os outros, ninguém pode fazer um ministério sozinho. Precisa aceitar ajuda, né? E convidar pessoas, receber ajuda, e cada um de nós precisa estar disposto a servirmos uns aos outros. Estamos passando por um tempo de sucessão pastoral. Talvez o coração de alguns fiquem assim meio preocupado com toda essa situação, espero que não desanimado, mas a verdade é que a igreja do Senhor continua, e nós precisamos fazer de tudo, mas de tudo, eu e você, para que a obra continue. Irmão, o que o irmão está precisando aí? A irmã que cuida da recepção, o que está precisando? Pode me colocar na escala, fala com o Márcio lá: Márcio, está precisando de gente na câmera, eu estou aí, seja o que for. E assim, irmãos, Deus vai usando as nossas vidas, e Deus vai abençoando, e o Evangelho vai crescendo neste lugar. Deus tem nos colocado juntos, irmãos, nesta igreja, para que nós sejamos a sua resposta, o seu estímulo uns para com os outros, para que nós possamos nos dispor como Áquila e Priscila, para que nós possamos cumprir o que a palavra de Deus diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Quando nós colocamos o ombro junto com o nosso irmão, no ministério que ele tem, na responsabilidade que ele tem, nós estamos ali apoiando o nosso irmão, fica mais leve, e a obra de Deus avança. Nós não podemos ficar isolados, mas precisamos apoiar, ajudar uns aos outros, e Deus quer usar a sua vida para isso. Talvez você diga assim: pastor, eu até que gostaria, mas eu não tenho muita capacidade, olha, eu falar aí na frente de jeito nenhum, né? Eu não sei falar direito, essas coisas. Meu querido, não importa.
O que importa é que Deus vai usar você. Há um personagem na Bíblia que me faz pensar, é Ananias, servo de Deus. Ananias, sabe quem foi Ananias? Ananias foi aquele homem que, depois que Paulo teve aquele encontro com Jesus, lembra? Aquele encontro com Jesus, e ele perdeu a visão ali, propósito de Deus, e tiveram que carregar ele, levar ele, guiar ele, né? Para ele ficar ali naquela casa, naquela rua chamada Direita. Ele ficou lá aguardando o propósito do Senhor. Ele estava cego, ele não sabia o que ia acontecer, estava lá, e aí Deus providencia Ananias, fala: Ananias, você vai lá na rua chamada Direita, naquela casa, vai ter um homem que está cego, e ele se chama Saulo, e você vai lá fazer isso, impor as mãos sobre ele. E Ananias ficou meio assim, mas ele já tinha dito: eis-me aqui, Senhor, né? Talvez você já falou isso, né? Eis-me aqui, Senhor. E aí Ananias ficou com medo, porque Paulo era um assassino. Paulo perseguia, arrastava os cristãos, matava os cristãos. E ele ficou com medo, mas ele disse assim: tá bom, Senhor, eu vou. E ele foi, ele obedeceu a Deus. E ele chegou lá e falou para Paulo: ó, eu vim aqui, que Deus mandou, né? E impôs as mãos sobre ele, irmãos. Foi isso que ele fez. Nunca mais a Bíblia fala sobre Ananias, só. Mas você já parou para pensar, para calcular o efeito desse serviço de Ananias, que disse-me: eis-me aqui? Foi extraordinário, irmãos. E foi a vida do apóstolo Paulo. Ele impôs as mãos, as escamas caíram dos seus olhos, ele voltou a ver, e ali ele começou. Então Deus tratou ainda do apóstolo Paulo e muito, mas ele começou a proclamar Jesus, e Deus usou tremendamente, poderosamente, e eu diria até que nós somos resultados desse trabalho extraordinário de missões de Paulo. E ele usou um Ananias, que é só falado uma vez e acabou, para fazer isso aqui, impor as mãos em nome de Jesus. Meu amado, talvez se alguém falasse assim: pastor, eu quero pregar às nações, eu quero fazer um grande ministério na igreja, e o pastor dissesse assim: então começa assim, vai orar por aquele visitante que está ali. Talvez seria até decepcionante para essa pessoa. Mas só isso? Eu estava com tantos planos, tem um projeto escrito aqui, né, e você me manda orar por um visitante. Queridos, nós nunca sabemos aquilo que Deus vai fazer. Muitas vezes nós vemos o resultado, né? Obedecemos a Deus: eis-me aqui, Senhor. O Senhor, nós vamos lá, fazemos aquilo que Deus quer, e grandes coisas acontecem. Mas muitas e muitas vezes, a maioria dos resultados nós não vamos ver. Mas você pode ter certeza de uma coisa: se você disser: eis-me aqui, como Ananias, não importa se você não sabe pregar, se você não, né, é desafinado, não dá para cantar, é complicado aqui na frente e tal, não importa isso. Mesmo que você esteja atrás de uma câmera, que você esteja limpando um banheiro, que seja para servir aos irmãos, para que haja conforto, para que haja limpeza, mesmo que seja na portaria, mesmo que seja o irmão que está lá fora, né, irmão? Não estou vendo, mas ele está lá fora. Ele está lá fora assim, está lá fora dando conforto para que você fique tranquilo, que o seu carro está sendo guardado, orientando ali. Como é bom fazer isso, recepcionar os irmãos. Não importa o que você faça no reino de Deus, está diante do Senhor. Portanto, irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não é vão. Sabe o que vai ser julgado diante de Deus? As minhas e as suas palavras? Não, obras. Apocalipse diz que as obras, as nossas obras nos acompanharão. A única coisa que você vai levar para o céu não são riquezas, não são coisas, não são prédios que você construiu e títulos que você tenha, por mais importantes que sejam e que Deus pode usar e usa, mas o que vai acompanhar você serão as obras que você fez por amor a Cristo, por amor a Deus. Então, irmãos, nós precisamos ajudar uns aos outros, precisamos fazer isso como esses irmãos fizeram com Paulo, que foi tão importante, que Paulo não faria tal ministério sozinho, da grandeza que foi o seu ministério, mas houve oposição, e começou o problema, né? Como diz o irmãozinho, começou o problema, né? É isso aí, houveram oposições também, se levantaram as oposições. Olha só, o versículo que fala sobre isso, o versículo 8, porque uma porta
desculpe, é outro texto, 1 Coríntios, uma das cartas a esta cidade, a esta igreja lá de Corinto, diz assim, Paulo contando, ele diz, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. A maturidade de Paulo, né? Paulo disse, olha, abriu uma oportunidade maravilhosa para mim, para eu trabalhar, né? De evangelizar e tudo mais, mas eu sei que eu vou ter problema. Há adversários, e aqui não é diferente. Paulo enfrentou os adversários, a oposição, mas sempre, irmãos, que Deus, Ele abençoa um ministério, nós podemos esperar isso, sabia? Nós podemos esperar oposição do inimigo, às vezes usando pessoas, circunstâncias. A obra de Deus, irmãos, nunca é fácil, é com muita luta, muita oração, e por isso precisamos também da oração. O inimigo fica furioso e se levanta, e pastor, você já vai falar de inimigo aqui, de diabo, dessas coisas? Meus irmãos, nós não podemos cometer pelo menos 2 erros, falando no mundo espiritual, que a Bíblia nos fala claramente sobre isso, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra as pessoas, mas é contra as hostes do inferno. A palavra de Deus é muito clara. Então nós não podemos cometer o erro de um extremo, dizer assim, mas também não pode ver diabo em tudo. É verdade, eu concordo, mas o outro extremo prejudicial também é dizer, não, esse negócio aí não existe, o diabo não age no meio da igreja do Senhor. Age sim, e tem desviado a muitos, e tem enganado a muitos. Então nós não podemos cometer o erro de ignorar o inimigo das nossas vidas, o inimigo da igreja, da obra e do serviço de Deus. E ele se levantou com certeza ali com Paulo, e o versículo 6 diz, opondo-se eles, blasfemando, ou seja, xingando a Paulo. Eles se levantaram contra, tentaram desanimar a Paulo de todas as formas. Irmão, essa oposição, quando vem, normalmente, quando o diabo se levanta contra o ministério que você tem na igreja, contra aquilo que você está fazendo de todo o coração para o Senhor, contra a função que você exerce no corpo de Cristo, usando os seus dons, quando o diabo se levanta contra você, provavelmente é porque Deus está fazendo uma grande obra através da sua vida, amém? E ele se levanta mesmo. Você acha que ele vai entregar os seus de graça? De forma nenhuma, de forma nenhuma. Ele não quer perder terreno. Paulo, ele entrou naquela cidade invadindo o território de Satanás. Satanás não ficou parado, ele foi para cima, porque Satanás sabia que o que Deus iria fazer, que seria grandioso. Então ele fez de tudo para impedir a Paulo. E eu quero dizer para você que ele vai fazer de tudo para impedir, para desanimar você, para que você fique sentado no banco, sossegado e tranquilo, para que você não se preocupe com a obra de Deus, porque assim ele também fica tranquilo. Spurgeon fala uma frase que eu acho muito interessante. Spurgeon fala assim, ele costumava dizer que o diabo não chuta um cavalo morto. Claro, está morto, para que ele vai se incomodar com isso? A igreja morta, que não é o nosso caso, glória a Deus, mas para que ele vai se preocupar com uma igreja morta, que não prega e não vive a palavra de Deus? Um ministério morto, um ministério onde o irmãozinho ou a irmãzinha faz tudo sem vontade, né? Só para cumprir o protocolo e tal, para que ele vai se preocupar? Não vai dar nada, não vai dar fruto algum. Mas quando você, com uma vida consagrada, coloca o seu coração na obra de Deus, ele se levanta. Mas você pode ter certeza que a vitória virá. A vitória virá, a vitória será grande. Quando você perceber que a coisa está ficando difícil, você precisa ter esse entendimento espiritual e dizer, peraí, o inimigo quer exatamente isso, que eu me desanime, que eu chute o balde, que eu largue tudo, mas eu vou ficar firme, porque o meu Deus é poderoso, Ele está acima de todas as coisas, Ele está acima dos homens, Ele está acima do inferno, Ele é poderoso para mudar essas situações, e foi exatamente isso que Paulo viu. Olha só, o texto nos fala, na sequência ali, o texto nos fala o seguinte, que
Crispo, versículo 8, Crispo, principal da sinagoga, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Glória a Deus, que obra maravilhosa, que coisa tremenda que Deus fez daquele lugar. Irmãos, é o agir invisível de Deus. Às vezes a gente fala, aconselha, creio que os irmãos que trabalham muito com famílias, né, trabalham com pessoas, enfim, você que está discipulando alguém, ou mesmo na célula ali, discipulando, trabalhando com alguém, é um trabalho árduo, não é verdade? Você fala, parece que nada acontece, e você fala de novo, parece que nada acontece, é aquela coisa, parece que não sai, não vai, mas irmãos, nós precisamos crer que Deus está agindo, mesmo que você não veja, creia. E foi o que aconteceu aqui. Eles blasfemaram, eles foram para cima, a oposição se levantou, mas Deus permite essas coisas para que você perceba que o inimigo está se levantando, mas que você precisa ficar firme, porque a vitória virá. Não existe, irmãos, vitória sem luta. Para mim está aquele quadro de Israel na frente dos filisteus, lembram? Ali na frente dos filisteus, aquele gigante escolhido pelo exército filisteu para combater o povo de Deus, e o povo de Deus, soldados, criados, como diz, com medo do grande gigante Golias que estava ali, e o negócio não dava nada. Ia ter vitória ali? Não. O que ia acontecer? O pior, se nenhum daqueles soldados resolvesse enfrentar o grandão, o que ia acontecer? Os filisteus iam crescer para cima de Israel, a coisa seria terrível. Aí entra Davi na história, crendo no seu Deus, vai o nome do seu Deus, e vai a quê? Ele vai à luta, e ele tem grande vitória, assim como o povo de Israel. Meus irmãos, sem luta não há vitória. Está difícil, a coisa está complicada, dá vontade de desistir, lembre-se disso, você precisa fazer como Davi, você precisa ir à luta, vai à luta, como se diz por aí, né? Vai à luta, se levanta em oração em nome de Jesus, porque com certeza o inimigo cairá, amém? Glória a Deus por isso. E Paulo viu isto, o principal, o chefe da sinagoga, toda a sua família e muitos outros se renderam ao Senhor. Então, por mais que enfrentemos, que você enfrente a oposição do inimigo para fazer a vontade de Deus, nós devemos persistir, porque a vitória será grande, será certa. Mas agora eu quero te dizer, um outro incentivo que esse me alegra, meu coração salta de alegria por isso, ainda bem, porque se dependesse só de nós, a coisa estava complicada. O outro incentivo que Deus nos dá, sabe qual é? Nada menos do que a sua presença, maravilhosa presença. Irmãos, isso é tudo que a igreja precisa, a presença do Senhor. A igreja do Senhor não depende de homens. Deus usa Davi, Deus usa você, Deus usa cada um de nós e nos dá o privilégio de participarmos da sua obra. Mas quem sustenta a igreja, irmãos, é o Senhor. Amém? Por isso nós podemos nos alegrar. Temos que fazer a nossa parte, com certeza. Deus não vai fazer a sua parte, você tem que fazer a sua, se esforçar e tudo, mas sem a bênção de Deus não vai. Sem a presença de Deus, irmãos, nada vale a pena. Olha só o que o texto nos mostra aqui. E disse o Senhor em visão a Paulo, e fala ao seu coração também nesta noite: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo. E ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Paulo ficou ali 1 ano e 6 meses por causa desta palavra que Deus trouxe. Eu sou contigo. Paulo, irmãos, ele cumpriu a ordem de Jesus que está em Mateus 28, 19 a 20, como é bonito quando eu percebi isso, né? Eu falei, que coisa linda, né? O apóstolo Paulo, ele seguiu exatamente o que Jesus falou. Olha só, Mateus 28, 19 diz, portanto, ide e fazei discípulos.
batizando-os em nome do Pai, do Filho, de todas as nações, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco até a consumação dos séculos. Me perdi nas traduções. E certamente estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Paulo, você percebeu? Ele fez exatamente isso. Nós estamos em tempo de missões estaduais, não é verdade? Isso também é responsabilidade nossa. Nós precisamos cumprir isto que Paulo cumpriu em Corinto e em tantos outros lugares. Paulo, ele respondeu ao ide que Jesus ordenou. Ele foi a Corinto e tantos outros lugares. Jesus disse: façam discípulos, e Paulo ganhou pessoas para Cristo naquela cidade, não é verdade? Batizando-os, e ele batizou, diz o texto, creram e foram batizados. Olha, isso que é trabalho completo. Ensinando-os, disse Jesus, e ele ensinou. O texto aqui termina com o último versículo, ensinando entre eles a palavra de Deus. Irmãos, o Senhor cumpriu a sua palavra, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele esteve com Paulo. Irmãos, esta é a certeza da vitória desta igreja. Meu querido irmão, irmã, você que tem uma responsabilidade, função na igreja, ministério, o Senhor te diz nessa noite: não tenha medo, não tenha medo. Mas Senhor, está difícil, parece intransponível agora esse problema. Não tenha medo, eu sou contigo, eu não te deixarei. E sabe o que? Eu sou contigo todos os dias. Coisa maravilhosa, irmãos. Eu quero convidar os irmãos do louvor para que estejam vindo aqui para frente. Já estou concluindo. Eu quero dizer para você que Deus deseja estimular, incentivar você a prosseguir em sua obra. Eu gostaria de fazer uma coisa. Eu vou deixar os irmãos subirem, depois eu faço isso. Eu quero trazer uma palavra sobre isso aqui, mas quero deixar para depois. Mas eu quero concluir agora. Deus deseja estimular você, através da vida de seus irmãos que estão ao seu lado. Meu irmão, permita que os seus irmãos em Cristo lhe ajudem. Talvez tenha coisas que é pesado para você fazer, mas que o seu irmão recebeu de Deus habilidades, e que pode, dons, e que pode ajudar você. Tenha a humildade, não é verdade, de dizer: eu preciso dos meus irmãos. Então, receba a ajuda dos seus irmãos, convide-os para apoiar o trabalho que Deus está fazendo através de você. É provisão de Deus para a sua vida, para o seu ministério. Deus deseja estimular a você através da oposição que se levanta, mas que revela o agir de Deus e que grandes vitórias virão. Deus quer estimular você com a certeza da sua presença. Meu irmão, minha irmã, você não está sozinho. O Senhor está com você nessa obra. O Senhor está com a IBNM. O Senhor está conosco. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, isso não é apenas uma promessa, é uma realidade, é uma certeza. Pode contar com Ele. Vamos cantar? Vamos colocar em pé. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam os teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar no rosto em pranto,
cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dobrar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar no ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dobrar a outra face, serei tuas mãos, tem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu Pastor Paulo esteve domingo passado aqui, não foi? Quantos estiveram aqui? Só para ter uma ideia. Muito bem. E ele é meu irmão, né? Eu acho que eu sou mais bonito mesmo que ele me convenceu. Mas eu acho que ele é mais ungido que eu. Tem um ministério tremendamente abençoado e um exemplo muito grande para a minha vida. Ele começou a contar, ele não contou tudo porque é longa a história e não se preocupe, eu não vou querer contar a história toda. Mas ele falou do meu avô, do nosso avô, né? Eu sou uma mistura boa de paulista com baiano, irmãos, isso mesmo. Meu pai era baiano. E a história é muito bonita. Na verdade, nós descobrimos isso há pouco tempo. Está escrito lá, não sei se é um jornal, ainda preciso saber de detalhes, a história do meu avô. E o meu avô, ele era um cara violento, ele andava armado. Naquele tempo se usava mais a peixeira, né, a faca, né, na cintura, não era muito revólver, essas coisas. Lá no interior do interior, Barro Preto, Lago, Barro do Lago, um negócio, tem barro no meio aí. Enfim, lugar bem difícil mesmo. Enfim, olha só como a coisa aconteceu. Uns crentes estavam andando pela rua e a minha avó também não era cristã, não conhecia Jesus, mas ela era muito religiosa. E aqueles crentes, aquele escuro, né, não tinha luz. E eles olharam assim e falaram: olha, uns irmãos e irmãs, olha, tem mais uma casa com a luz acesa ali. Vamos cantar, quem sabe essa pessoa ouça. E ela ouviu. E ela foi tocada, irmãos, de uma forma tão grandiosa. Deus falou ao coração dela. E enfim, ela se rendeu a Cristo. Ela foi a primeira a se render a Cristo, entregar a sua vida a Jesus Cristo. Porque alguém, os irmãozinhos tão simples, lá na Bahia, disseram: eis-me aqui, Senhor, vamos cantar. Aí, o meu avô,
que chegava lá no bar, não sei se lá chama bar, né? Mas chegava lá no bar com os seus oponentes e tal, ele armado, ele fincava, isso está registrado, ele fincava a peixeira, né, na mesa para intimidar, e começavam a jogar e a beber, e ele, enfim, fazia de tudo que não prestava, angustiava o coração da minha avó. Aí disseram assim para ele: seguinte, você sabia, disseram para ele, Avelino o nome dele, Avelino, você sabia que onde os crentes se reúnem lá desce o capeta? Aí ele, corajoso, né, falou: é mesmo? Pois eu vou lá ver o tinhoso, eu vou lá. Pegou a peixeira dele na cinta e foi. Chegou lá, era uma igrejinha pequenininha, muito quente, né? Ele chegou na janela assim e ficou vendo aqueles crentes tão simples, cantando, louvando a Deus, e o culto rolou. E ele saiu de lá, ele falou: eu não vi capeta nenhum, mas que coisa maravilhosa, que cânticos extraordinários, que coisa linda. Ele não encontrou o diabo lá, mas ele encontrou Jesus, queridos. A vida dele foi liberta, transformada, e vocês estão olhando para alguém que é resultado do que Jesus fez na vida dele. Eu sou esse resultado, a prova viva. Quando eu vi isso, irmãos, eu chorei muito. Estou segurando aqui, tá? Eu sou chorão, Deus sabe. O pastor Paulo, uma bênção, um ministério extraordinário, vocês sabem, é resultado disso. Porque irmãozinhos tão simples, que não sabiam nem falar direito, disseram ao Senhor, como Ananias, como Paulo: eis-me aqui, Senhor, eu quero servir ao Senhor. E cantaram, e pregaram, falaram da palavra de Deus, e ele se rendeu a Jesus Cristo. Sabe por que eu estou contando isso? Onde é que você está na igreja? Não estou falando o local físico, né? Esquerda ou direita. Onde é que você está na igreja? Será que você não está se escondendo no banco, dia após dia? Onde é que você está? O Senhor está te chamando, querido. Todos vocês, sem exceção, nesta noite o Senhor está chamando você. Aqueles irmãozinhos não tinham nem percepção, nem ideia do que Deus faria. Olha o que Deus fez comigo, com as minhas irmãs que estão no ministério também. Quantas pessoas, através do Projeto Vida, de missões, têm entregue a vida a Cristo, irmãos. Vidas transformadas, bêbados em homens sóbrios, cheios do poder de Deus, homens, mulheres drogados com a vida restaurada, porque um dia aqueles irmãozinhos disseram: eis-me aqui. Você, meu irmão, mesmo que está envolvido na obra do Senhor, talvez você seja firme, constante, uma bênção, mas nessa noite você quer renovar o eis-me aqui, você quer falar com carinho ao Senhor, ao coração do papai nessa noite: Senhor, meu pai, eu estou aqui, eis-me aqui, eu quero te servir por onde eu for, onde eu estiver, eis-me aqui, Senhor. Ou talvez você está se escondendo há muito tempo, mas você quer dizer: Pai, eu tenho pecado contra o Senhor, mas nessa noite eu tomo a decisão que eu não vou mais me esconder, mas eu quero dizer nessa noite: eis-me aqui. Se você deseja fazer isso, quero convidar você a fazer um gesto simples assim, ó, com as mãos, assim como você está em pé agora, como uma posição de fé, como quem diz: Senhor, estão aqui as minhas mãos, eis aqui as minhas mãos, Senhor, para trabalhar. Talvez você possa completar e dizer assim: eis aqui os meus pés para andar pelo Evangelho. Olha, talvez Deus tenha um chamado específico para missões na sua vida. Sabe-se lá o que Deus vai fazer a partir desta noite. Você não tem nem ideia, mas eu creio que Deus tem coisas que você não tem ideia, porque o meu Deus é o Deus do impossível. O meu Deus é Deus de coisas maravilhosas, como fez na minha família. Ele quer fazer através de você. Estenda suas mãos e diga: Senhor, eu coloco as minhas mãos diante do teu altar. Vamos orar. Pai do céu, nós te adoramos, Senhor. Te adoramos porque o Senhor nos serviu primeiro. Jesus veio não para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos. Deu a vida por nós. Ó Deus, o Senhor é digno que nós tenhamos um amor do tipo sacrificial. Fazemos tudo, mas de tudo pelo Senhor. Servindo ao Senhor na igreja, Senhor. Servindo ao Senhor
uns para com os outros, se unindo, Senhor, sendo bênção e vendo o teu reino crescer para a tua glória. Tu és digno, 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 Senhor. Meu Deus, nesta noite estamos aqui, eu me uno a esses irmãos também e abro as minhas mãos e digo: Senhor, usa a minha vida conforme o teu querer. Usa as nossas vidas, Senhor. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo que está neste lugar seja derramado nesta noite nos corações, que o Teu povo tenha a revelação do Teu Espírito, dos dons os dons que Ele tem derramado na vida de cada um, e que eles possam crescer em santidade, em pureza, para a glória do Senhor, para serem vasos limpos, para serem cheios do Teu Espírito Santo, e sirvam, cada um de nós sirva no poder do Teu Espírito Santo, Senhor, para a Tua glória, para o crescimento da Tua igreja local aqui também, para o crescimento do Teu nome através de missões estaduais, em todas as etnias, os países que nós temos aqui representados dentro deste grande Paraná. Ó Deus amado, sustenta-nos como igreja IBNM nesse tempo tão especial de sucessão pastoral, sustenta-nos firmes, trabalhando juntos pelo Senhor, para a glória do Teu nome. Recebe, Pai, aqueles que estão dizendo, talvez estejam dizendo pela primeira vez: eis-me aqui, Senhor, não vou mais me esconder, quero servir ao Senhor, seja o que for. Ou talvez aqueles que nesse momento estão dizendo: eis-me aqui, Senhor, novamente, com muita alegria, com muito amor no meu coração, renovando este compromisso contigo. Eis-me aqui. Nós oramos e pedimos a Tua bênção e graça, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.